Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava furiosa falando em punir alguém, e eu me escondia atrás da cerca. Mas será que eu não conhecia ninguém que era próximo a mim? Nossa, eu me atrapalhei para pegar o celular, e se eu não fizesse alguma coisa, alguém iria se machucar. Mas será que eu conseguiria chamar a polícia por causa dela? Tipo, era minha mãe. Eu nem conseguia respirar de tanto que eu estava nervosa. Tudo estava prestes a mudar. Eu moro em um bairro legal com meus pais. Meu pai trabalha de noite, minha mãe sempre trabalhou em casa. E eu amo a minha mãe, tipo, eu amo mesmo. Mas ela é meio idiota. Ela fica entediada em casa, então tá sempre aprendendo hobbies estranhos. Teve reforma de móveis, construção de casas de pássaro, criação de animais exóticos, caça-fantasmas. Ela já fez de tudo. A pior parte é que ela não era boa em nenhum deles. Por isso, quando ela começou a agir estranho, no começo eu assumi que era um novo hobby. Mas com o passar dos dias, as coisas ficaram cada vez mais estranhas. Tipo, minha mãe começou a me apressar para ir dormir. Sabe, eu tenho 16 anos e ela estava me obrigando a ir dormir tipo 9 da noite. Por um tempo ela ficou bem de boas, mas depois ela ficou bem agressiva. Eu disse que eu não conseguia dormir tão cedo. Aí ela disse que se eu não conseguia dormir eu tinha que tomar remédio. Bom, comecei a me trancar no quarto e fingir que estava dormindo, só para ver se conseguia escutar alguma coisa. Aí eu comecei a escutar vozes, muitas delas, mas sempre pareciam meio distantes e assim baixinho. Uma noite eu não aguentei e desci as escadas para pegar um copo d'água. Eu podia ouvir melhor as vozes e parecia que elas vinham do porão. Minha mãe deve ter ouvido meus passos, porque quando eu estava no topo da escada, ela gritou para eu ir para a cama. Eu não podia acreditar. Ela parecia tão brava e tinha umas marcas estranhas no rosto que pareciam escrituras antigas ou algo assim. Foi quando eu comecei a me sentir um pouco assustada. Bom, seus hobbies sempre foram inofensivos e idiotas. E isso parecia bem diferente. Nos próximos dias eu fiquei no meu quarto tentando descobrir o que fazer. Um dia, passando pela janela, eu vi vários adultos em fila vestidos em mantos pretos com tintas no rosto. Aí eles caminharam pelo quintal em direção à porta dos fundos. Abaixei para eles não me verem. Bom, pessoas de preto entrando na sua casa na calada da noite nunca parece ser uma coisa boa. E quando eu perguntei para minha mãe sobre isso, minha nossa, ela ficou furiosa. Ela disse que eu não deveria estar dormindo o suficiente, que estava vendo coisas. Então ela quis me levar no médico porque eu estava vendo coisas. Eu sei o que eu vi. E ela também sabe. E aí, no dia seguinte, eu fui de fininho, bem perto do porão. Pressionei meu ouvido na porta, tentando ouvir alguma coisa, qualquer coisa que me ajudasse a entender aquilo. Eu tinha que provar para mim mesma que minha mãe não era má. Quando encostei a orelha na porta, eu pude ouvir muito bem. Eu ouvi a voz da minha mãe gritando algumas coisas realmente assustadoras. Ela falou que as pessoas deveriam estar adorando ela. Ela era a escolhida, a que tinha o poder. Nossa, me afastei da porta horrorizada. Eu não conseguia mais ouvir. Nossa, minha mãe estava liderando uma seita? Eu nunca ouvi a minha mãe dizer algo assim. Ela parecia tão confiante, tão brava. Ela soou como uma líder de uma seita. E pela primeira vez, eu estava com muito medo da minha mãe, que costumava achar tão doce e inocente. Aí eu fui correndo para o meu quarto tentar contar para o meu pai. Eu tinha que conseguir mais provas. Eu tinha que fazer alguma coisa primeiro. Bom, primeiro eu tinha que ir no porão. Minha mãe foi no mercado na manhã seguinte. E essa era a minha chance. Corri pro porão o mais rápido que pude. Eu tinha que fazer isso antes que ela chegasse em casa, mas eu não estava preparada para o que eu vi lá embaixo. Aquelas capas assustadoras que todo mundo usava, velas assustadoras, até umas faixas gigantes com aqueles símbolos estranhos. Na verdade, tudo tinha esses símbolos nelas, as velas, as capas, as faixas, e peguei um livro, que parecia um livro de regras, como se fosse uma bíblia. Abri as páginas para ver se conseguia alguma resposta, mas dentro estava tudo branco. Será que tinha alguma maneira especial de ler? Alguma luz secreta, um pó que usavam para ler? Mas quando eu investigar o livro, ouvi uma porta se abrir lá em cima. Minha mãe não deveria chegar em casa por pelo menos 1 ou 2 horas. Peguei e enfiei o livro no bolso. Não dava tempo de subir sem ser vista, então me escondi debaixo da escada, no meio de umas caixas, e esperei. A porta do porão se abriu. Era minha mãe que começou a descer as escadas, sussurrando alguma coisa. Aí eu tentei me esconder ainda mais. Podia sentir as aranhas subindo em mim. Podia sentir as teias da aranha fazendo cócegas no meu pescoço e rosto. Mordi a minha língua para não gritar. Finalmente minha mãe apareceu. Ela revirou os olhos, pegou a carteira da mesa e subiu.
Soltei um suspiro de alívio quando ela subiu as escadas. Eu esperei até ouvir a porta da frente bater e aí eu saí. Nossa, eu não podia acreditar que eu estava me escondendo da minha própria mãe. Naquela noite, antes do meu pai sair para o trabalho, fui falar com ele. Tentei contar tudo, as pessoas estranhas no porão, os sussurros, as coisas assustadoras que minha mãe estava falando. Até entreguei o livro, mas ele perguntou se tinha feito na aula de artes, acredita? Ele achou que eu estava mentindo. Aí eu tentei me defender dizendo que não, mas ele só me deu um tchau e foi pro trabalho. Nossa, eu fiquei super brava. Os seus pais já te ignoraram porque eles acharam que você estava sendo burra? Ou já te trataram como se você não soubesse do que está falando? Isso quase me deixou mais brava do que aquele segredo que minha mãe estava escondendo. Algo estava acontecendo, e se ele não queria ouvir, eu tinha que provar isso sozinha. Eu disse para minha mãe que na sexta noite eu ia para casa de uma amiga. Ela parecia animada, mas tentando esconder que não estava feliz. Eu tinha que seguir meu plano. Eu ia ficar com meus amigos por 1 ou 2 horas antes de ir para casa, às 10, na hora que aquelas pessoas estavam lá. Chegou a hora e saí da casa dos meus amigos. Quando virei a esquina de casa, eu vi um movimento vindo dos fundos de casa. Eu fui bem de fininho e escutei um barulho de uma fogueira. Meu coração começou a acelerar. O que eles estavam fazendo com fogo? Aí eu espiei através do furo da cerca. O que eu vi do outro lado vai ficar aceso na minha memória para sempre. O grupo de pessoas usando capas com capuz em um círculo em volta da fogueira, e minha mãe estava em cima de uma caixa gritando com eles. Gritando com uma delas, ela gritava com uma mulher baixinha, chamando ela de traidora, dizendo que ela tinha traído o grupo e que merecia ser punida. A mulher estava tremendo, ela parecia muito assustada. O que minha mãe estava fazendo? Eu nunca tinha visto a minha mãe assim na vida. Ela era assustadora. Minhas mãos começaram a tremer e eu mal conseguia respirar. Os outros membros do grupo agarraram a mulher e o fogo iluminou o rosto deles e eles pareciam malucos. Bom, a minha mãe disse que ia cuidar dela. Será que ela ia fazer alguma coisa com a mulher? A minha mãe amorosa, que sempre cuidou de mim com carinho, que assistia documentários e chorava assistindo aquilo? Bom, aí o que aconteceu? A mulher gritou do outro lado da cerca. Eu mal conseguia olhar. Eu não podia assistir aquilo, era muita loucura. Eu tinha que fazer alguma coisa. A coisa certa. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Meus dedos estavam tremendo. Como que eu podia fazer aquilo com a minha mãe? E se eu estivesse errada? Será que eu estava fazendo a escolha certa? Todas aquelas perguntas estavam na minha cabeça, mas quando atenderam eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu disse a eles que minha mãe estava prestes a machucar alguém e dei o endereço. Eu me sentei contra a cerca olhando para longe enquanto esperava a polícia. Quando as luzes vermelhas e azuis da polícia brilharam na casa, eu vi todo mundo ficar em silêncio. Aí eu corri para encontrar a polícia já chorando. Eu contei tudo para eles. Minha mãe estava em uma seita e ela estava prestes a punir um dos membros. Os policiais pareciam chocados. Eu me escondi atrás deles enquanto eles invadiram o quintal. Minha mãe levantou a mão e imediatamente perguntou o que estava acontecendo, e a mulher que estava gritando ficou com uma expressão confusa e não de alívio. Foi quando eu soube que tinha alguma coisa errada. Foi quando eu vi que eu estava errada. Minha mãe explicou que eles estavam só ensaiando para uma peça da comunidade. Uma peça? Bom, eu senti meu estômago revirar. Eu fiquei confusa. Minha mãe explicou à polícia que a peça ia estrear no próximo sábado e até entregou um folheto. Nisso, a polícia saiu, dizendo que não era para eu nunca mais ligar em um alarme falso. Bom, eu comecei a chorar. Eu perguntei para minha mãe por que ela estava cheia de segredinhos e estava tão má comigo. Ela explicou que isso ia contar na estreia para a gente não ficar tirando sarro dela, que a gente sempre julgava muito os hobbies dela, e que ela não queria ficar constrangida até que ela pudesse provar que ela realmente era boa nisso, e que ela tinha encontrado uma coisa que ela era boa. Bom, eu me senti terrível. Nossa, eu fiz minha própria mãe se sentir mal. Eu fiz ela se sentir como se ela não pudesse tentar coisas novas sem que a gente zombasse dela. E isso fez eu me sentir muito culpada. Nossa, eu pedi desculpas e abracei a minha mãe. No sábado seguinte, eu e meu pai fomos ver a peça. E olha, ela foi incrível. Tipo, digna de Oscar. Eu não podia acreditar que minha mãe era uma atriz tão boa. Desde então, papai e eu temos incentivado bastante os hobbies da mamãe. Eu percebi que quando alguém ama algo, devemos deixá-lo amar. Zombar das ambições das pessoas não é engraçado. É só cruel. Eu sempre vi minha mãe apenas como mãe, quando, na verdade, ela é uma pessoa como eu, que está apenas tentando fazer algo que ela gosta. Bom, e você já fez algo assim?
Você já tirou sarro dos seus pais, irmãos ou amigos por interesses estranhos? Me conte nos comentários abaixo. E não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal.